você acompanhou conosco aqui no programa Argumento notícias sobre providências e as preocupações e os problemas gerados em Rondônia em função das cheias do Rio Madeira, e não só do Rio Madeira, mas dois rios, que é o Marmoré e o Guaporé, tá certo, senador? Que o senador Waldir Raupp vinha me explicando. Ele esteve conosco em várias edições do programa Argumento, mostrando a preocupação do parlamentar em relação à região, as providências que foram tomadas junto ao Poder Executivo. E agora, esse trabalho entra numa segunda fase, quando as águas desses rios já começam a baixar, e é outro tipo de trabalho que começa daqui para frente, não é isso, senador? É verdade, Tânia. Esses 3 rios, eles desaguam no Rio Amazonas. Tanto é que hoje ainda está enchendo lá no Pará e no Amazonas, porque esses rios são tão grandes que vem o Rio Mamoré, ele nasce ali no Mato Grosso, divisa com a Bolívia, e passa por toda a divisa de Rondônia com a Bolívia e vai desaguar no Rio Mamoré, próximo de Guajará-Mirim. Aí depois forma o Rio Mamoré. E o Rio Mamoré, quando entra o Rio Beni, que vem aí da Cordilheira dos Andes, né, do Peru, da Bolívia, com o Rio Madre de Deus, que formam o Rio Madeira, um pouco abaixo de Guajará-Mirim. Quando chega em Porto Velho, onde foi a maior enchente histórica, né, da história daquela região, é onde forma o Rio Madeira, e subiu quase 20 metros, 19,74 foi o que subiu o Rio Madeira. Quando eu fui governador, teve também uma grande cheia, mas foram 17 metros e 54 centímetros. Agora, 17 metros e 54, agora deu 19 metros e 74 centímetros. Então, são mais de 6 andares. Parte de Porto Velho, Guajará-Mirim, Nova Mamoré, que são cidades, né, também de fronteira com a Bolívia, Costa Marques, que é na costa do Rio Guaporé, Porto Velho, vários bairros foram atingidos fortemente. O TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, teve que sair da sua sede, porque a água chegou no meio da parede. Nossa. Fica num bairro um pouco mais, porque nunca tinha chegado a água ali. E agora eles estão hoje improvisados e não vão poder voltar agora, porque ficou tudo, destruiu casas de máquina, né, subestação de energia, enfim. Foi devastador, Foi né, devastador. senador? As vilas abaixo de Porto Velho, que são vilas históricas como Calama, São Carlos, Nazaré, Terra Caída, Conceição, Cujubim e outras, foram completamente inundadas, não sobrava nem o telhado das casas. Não aparecia. A Dilma esteve lá, a presidente Dilma visitou de helicóptero essa região, ela ficou, sabe, muito estarrecida, né? muito chocada, tanto é que ela ajudou muito com a Defesa Civil Nacional, com a Marinha, a Aeronáutica, o Exército, a Defesa Civil Nacional, junto com a Defesa Civil de Rondônia e dos estados. A parte do socorro e da assistência foi perfeita, boa, né? Porque não morreu nem uma pessoa naquela região. Rolim de Moura, que é onde fui prefeito, que é no interior do estado, morreram 2 pessoas enxurradas. Nossa, não enchente de alagação, mas enxurradas. Morreu um rapaz com um carro que rodou pelas águas e acabou morrendo, e uma moto também. Foram 2 condutores, um de moto e de carro, que acabaram morrendo. Lá em Porto Velho, Guajará e Nova Mamoré, e nas vilas que foram fortemente atingidas, não morreu uma única pessoa. Então a fase do socorro e da assistência foi perfeita. Nós precisamos agora da reconstrução. Então hoje a equipe do governo do estado já recebeu da equipe técnica todos os projetos, o planejamento, do que vai ser necessário para fazer a reconstrução dessas cidades. Porto Velho, Guajará-Mirim, Nova Mamoré, essas vilas, esses distritos de Porto Velho, que são muitas, porque o município é muito grande. Então, para devolver a dignidade, hoje já tem mais de 1.500 barracas, com sol quente, que chega a 40 e poucos graus. Né, estão cobrindo, inclusive, as barracas com folha de coqueiro para poder aliviar o calor, né? Senador, também é uma fase em que doenças podem se propagar com muita facilidade por causa de água contaminada, não é? Tanto é, Tânia, senhoras e senhores telespectadores, que o ministro da Saúde, quando a presidente Dilma esteve lá, o ministro Quioro esteve junto na comitiva, o ministro da Integração Nacional e outros ministérios também estiveram lá. E hoje o Ministério da Saúde, com a Secretaria de Estado da Saúde e as Secretarias Municipais e a FUNASA, né, estão fazendo um trabalho contínuo nessas vilas, nessas comunidades, nesses bairros, para não deixar acontecer essa doença de leptospirose, né, e outras doenças endêmicas que ocorrem, né, a malária, a hepatite, enfim. Tudo isso está sendo fortemente trabalhado nesse período agora de baixa porque o Rio já voltou ao leito normal, não voltou ainda do que era antes, mas já não está tão alagado, já está dentro do eixo, dentro da normalidade. E agora vem a fase da reconstrução, a limpeza das casas, a construção de casas, a mudança de algumas casas
que as famílias não vão poder ficar morando mais naquela região, vão ter que sair para locais mais altos. E pôde mesmo usar o Minha Casa Minha Vida, como o senhor estava empenhado em conseguir para reacomodar essas agora, pessoas? no mês de julho já vão ser destinados em torno de 900 e poucas, quase 1.000 casas para famílias que foram afetadas. Outras casas serão construídas, vilas inteiras serão construídas, vão estar nesse programa de reconstrução, vilas inteiras, como São Carlos, vai ter que mudar da beira do rio para uma localidade mais alta, não vai mudar o habitat dele, vai ficar mais ou menos na mesma região, mas num local mais alto, fora da barranca do rio. Então, Nazaré, que é outra comunidade também importante, Cujubim, Cuniã, né, são várias cidades históricas, comunidades históricas, que vão ter que ser mudadas de local. 300 casas, 200 casas, 150 casas, são vilas muito antigas, né, de pescadores, de seringueiros, né, de beiradeiros que a gente chama, né, que vivem da pesca, da farinha de mandioca, da colheita de frutas, enfim. Elas querem continuar morando lá, mas vão ter que mudar da onde eles estavam, um local um pouquinho mais afastado, um pouco mais seguro, mais alto, para que não venha a ocorrer o que tem ocorrido, né, quase que todos os anos. A sua expectativa é que nessa fase consiga-se o mesmo nível de excelência que conseguiu na primeira fase do trabalho, que foi na Defesa Nacional? O senhor tem expectativa de que a reconstrução aconteça nesse mesmo padrão de excelência? Olha, eu espero, mas muito mais demorado. Infelizmente, você não reconstrói uma cidade, mesmo que seja uma pequena cidade, com menos de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Então isso vai demorar, e essa é a ansiedade, é a expectativa. Mas se tiver dinheiro, e eu tenho defendido e vou voltar a defender aqui, uma medida provisória. Santa Catarina, quando foi arrasada algumas cidades pelas enchentes, foram destinados 1 bilhão e 700 milhões. Da mesma forma, foi o Espírito Santo, foi o Rio de Janeiro, foi o Pernambuco, né, os estados foram arrasados pelas enchentes. Então, Rondônia, que foi, né, a maior enchente de todos os tempos, e esse ano foi o estado mais atingido de todo o Brasil, foi o estado de Rondônia, eu espero também um tratamento, né, igual, diferenciado, igual que foi feito para esses estados. Que não sei quanto vai ficar, se vai ficar num bilhão, 1 bilhão e meio, 2 bilhões. Tem dívidas também do estado que podem ser alongadas, como dívidas com o INSS, com os bancos, com o BNDES, os estados, linha de crédito, os bancos já estão abrindo, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, o Banco da Amazônia, até o Bradesco, até bancos privados estão alongando dívidas e abrindo linhas de crédito para as pessoas atingidas, para aqueles que tinham uma pequena agroindústria, né, uma farinheira, uma indústria de polpa de frutas, né, uma peixaria, enfim, tudo isso está sendo trabalhado para poder, os produtores também, foram atingidos vários produtores de arroz, de café, de feijão, enfim, foram atingidos. Esses terão as suas dívidas alongadas e abrir uma nova linha de crédito para se poder se reconstruírem, né, se reconstruírem. Então, a palavra de ordem agora, tanto do governo do Estado, como nossa, da bancada federal, das prefeituras, e creio que seja do governo federal, é a reconstrução. Não existe outra coisa, nesse momento, a não ser trabalhar a reconstrução para devolver a dignidade para essas famílias. Bom, senador, e nós continuaremos aqui no Argumento, esperando que o senhor traga o passo a passo, como o senhor fez na primeira fase. E torcendo para que as coisas aconteçam. Claro, e torcendo para que aconteça. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, até a próxima. Muito obrigado. A você que nos acompanha, obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho enviando suas sugestões ou críticas para o número de telefone com ligação gratuita ou no endereço eletrônico que estão disponíveis na sua tela. Até a próxima.